Olá, Sages! Como estão? Espero que estejam muito bem. Vamos à sua leitura para os próximos 7 dias, ver qual é o seu momento, qual é o direcionamento da espiritualidade para vocês, qual é o conselho do oráculo. Então vamos lá para os sagitarianos, próximos 7 dias, melhor mensagem para o bem maior dos sagitarianos. Energia do momento atual. Carta do enforcado. Ok, tem uma situação aí que está estagnada, está parada. Vocês estão tentando de repente entender ou encontrar uma solução. Ou estão numa situação de impasse, que precisa também agir, mas não sabe qual é a melhor forma. Vamos ver o desafio. 3 de paus. O 3 de paus é uma carta que fala de você fazer a sua parte e soltar o resultado. Deixar na mão de Deus a hora que for o momento certo, que não está na nossa mão, não é a gente que controla, né? A gente muitas vezes quer controlar as coisas. Quer encontrar o jeito de fazer exatamente, que aconteça exatamente o que a gente quer, o resultado que a gente quer. E se esse resultado não for a melhor coisa para você? Se no futuro se mostrar algo que te traz algum prejuízo de alguma forma, seja emocional, financeiro, energético, físico, mental, né? Então, o grande desafio aqui, Sagios, eu já falo para vocês, é vocês fazerem a parte de vocês e o restante vocês soltam. Ficar com a consciência limpa, ser o valor necessário para contribuir para que algo aconteça. Agora, o resultado a gente não controla, gente. Porque pode ter um karma no meio, você pode estar tendo que, né, fazer algo acontecer, mas ainda você está colocando esforço, está colocando energia, está dando o seu melhor, está queimando ali algum karma. Vamos ver a base da situação. Ó, Ás de Copas. O Ás de Copas é o início. Aqui a gente pode estar falando de uma dificuldade de renovar o emocional. Muitos de vocês, eu senti uma energia assim de um impasse. Talvez vocês queiram até se relacionar ou se envolver, de repente a gente não precisa ser necessariamente amoroso. A amorosa situação aqui pode ser algo onde você coloca o seu coração, acreditar em algo novamente, seja numa corrente filosófica, seja numa rotina, num valor, ou que a vida vai dar certo. Tem que aqui alguma forma de você se envolver, de renovar o emocional. Passado recente, Ás de Paus, olha, algo te motivou aqui. Algo te despertou, teve uma chama, teve algo que acendeu aí. Um interesse. Pelo que eu tô notando, deixa eu tirar mais uma. Ó, 7 de copas, tá vendo como vocês estão em dúvidas? A questão emocional é que não está bem resolvida. Vocês são capazes de se atrair ou de ser tocado na tua alma ou no seu coração, ou se identificar com alguma teoria mental, com alguma sabedoria, talvez. Né? Temos várias formas de você se envolver, de você recomeçar com o coração renovado. Aqui a gente pode ser atraído, mas o coração é que vai dizer se você vai ficar ou não. E eu vejo que de repente vocês passaram aqui situações difíceis, né? Vai que essa situação aí tem uma serpente aí, um veneno, tem alguma coisa que vai me fazer mal. Bom, primeira coisa é pensar positivo, né, Sagios? Se você não sente, se a tua intuição não
flui, né, não acredita nisso, já tem a resposta. Mas eu vejo vocês bem complicados aqui no sentido de... E se... Ó, carta da lua, tá vendo? Tem medos aqui. Muitos de vocês foram traumatizados aí na questão emocional. Ó, sacerdotisa, energia... Eu sinto que vocês estão buscando muito a intuição, entender, não é à toa que veio o pendurado, porque é exatamente é o caso onde... O pendurado, ele representa situações em que a gente faz de tudo para entender uma situação. A gente vê de um ponto de vista, vê de outro, fica de cabeça para baixo para ver se, né, desse ângulo a gente vê melhor as coisas. Então é como se você realmente estivesse buscando iluminação. E para muitos aqui é acreditar novamente no amor, é acreditar novamente em seguir algo, se envolver com algo. Aqui pode ser até de repente um grupo de estudos, um grupo de alguma atividade que você queira fazer, alguma profissão, sei lá, reiki, astrologia, tarô. Estou muito voltada aqui com a energia da sacerdotisa. Olha, ela é sábia. A sacerdotisa, ela está muito conectada com a Perséfone, que ela vai lá, ela é raptada por Hades, então ela vai lá no submundo. Ela conhece de frente, ela sente, ela vive as questões do submundo e ela volta para a superfície trazendo todo esse conhecimento. Ela não pode também falar tudo, revelar tudo, mas ela é uma sábia. Ela entende o que acontece. Tá, deixa eu ver o que tem aqui. 3 de pentáculos, Ás de pentáculos, 10 de paus, temperança. Pode ser uma reconciliação para alguns, tá? Para alguns pode ser uma reconciliação aqui. Eu vejo aqui que já teve um ciclo aí que se encerrou, foi bem difícil, no caso de reconciliação, ó, temperança. Mas para alguns vai ser você traumatizado e não conseguindo se abrir novamente para o amor. Vamos ver aqui. Carta do enforcado, do que se trata para os sages. Ó, a justiça, karma, tá vendo? Muitos de vocês estão queimando karma. Sabe, a teoria do karma fala o quê? Que nós temos um caminho para seguir, que é o nosso dharma, é o caminho certo, onde a gente não vai sofrer, a gente vai ter que, né, buscar sabedoria, a gente vai ter que se comprometer, vai ter que ter uma vida alinhada com isso, né? Mas a gente vai ser feliz assim, entende? Só que a gente está no momento, né, evolutivo, onde a nossa sociedade, os padrões culturais, eles nos afastam desse nosso chamado interno. Eles nos distanciam da nossa alma. Então a gente acaba se envolvendo com uns padrões, com crenças, com condutas, com hábitos, com, sabe, coisas que não tem nada a ver. Inclusive acabam deturpando, tirando a gente do nosso caminho, às vezes até maculando a nossa alma, né? Então o que acontece? Quando a gente sai do caminho, a gente tem que voltar. E esse retorno é um caminho de reparação. É como se a gente estivesse até sendo provado que a gente tem aquele valor para se alinhar novamente. Outra forma também de ver o karma é a gente tá num processo evolutivo, nós estamos ainda muito aquém do mínimo ali
né, de um ser humano, porque qual que é o nosso objetivo maior? É nos tornarmos seres humanos de verdade, desenvolver os potenciais humanos, né? A generosidade, a justiça, o bem, a bondade, né? Buscar a verdade, buscar a virtude, buscar o valor. Gente, vocês podem me contar, podem me citar uma pessoa que seja assim? Eu sei que existem muitas pessoas que são verdadeiros heróis realmente, né? Tem pais de famílias, tem avós, tem mães, tem nós mesmos, muitos de nós buscamos esse valor, seguir né, uma conduta. Mas ou a gente teve uma educação muito, muito abençoada, ou a gente ralou já muito. Né? Eu ergo a mão aqui nessa situação, porque eu já paguei muito karma. Né? E, ai meu Deus, eu gostaria muito que eu não tivesse mais karma para pagar, mas não sei. Né? Então o que eu faço? Eu vou fazendo a minha parte. Eu não sei quando vai chegar um resultado. Eu não sei quando vai ser a hora de repente eu ser feliz. Pode ser que não seja nessa encarnação. Entende? Então, por isso é o desafio. Não adianta a gente ficar sofrendo, a gente ficar reclamando, a gente ficar para baixo, a gente, não sei, de repente se vitimizar, ou a gente ficar num estímulo mental sem colocar nada em prática, ficar só na teoria, ficar buscando e não colocar em prática. Gente, sem a prática não tem como, porque o que acontece? Nós temos o mundo intelectual, onde a gente vai aprender a inteligência, a sabedoria e tal, e nós temos o mundo físico. Então, o que importa é o que a gente concretiza na matéria. Porque para a gente vencer todos os obstáculos, para a gente ser uma pessoa de valor no meio desse mundo, meu Deus, não é fácil. Então são os nossos desafios, não é um bicho de 7 cabeças, não é o cérebro, o cão lá de 3 cabeças, lá do Hades, não é o dragão lá do príncipe que vai salvar a princesa, não são esses os nossos monstros, são os desafios de sermos pessoas de bem, de não sermos bobos. É bem diferente a gente ser bobo, ingênuo, e sermos bons, sermos bondosos. Então, e a gente vai aprendendo como? Na experiência. Então, se a gente não coloca em prática, se a gente não entende, não tem esse olhar que, não, eu vou fazer as coisas que estão no meu controle, estoicismo na veia, né? Vou fazer as coisas que estão no meu controle, o que não está, meu Deus, o que eu posso fazer? Não posso fazer. Então, o que está no meu controle eu vou fazer. E às vezes a gente deixa numa atitude de proteger o outro, por exemplo, se for uma situação com um filho aqui, às vezes a gente protege o filho para que ele não exerça o livre-arbítrio dele. E daí ele não se desenvolve. E quanto mais tarde a gente protege, impede, vai ficando cada vez mais difícil. Né? Então a vida é difícil, eu sei, é bem difícil, né? Mas a gente tem que ir aprendendo a ler a vida, aprendendo a entender o karma. Por exemplo, quando eu entendo as questões, por que acontece comigo, a dor, né? Inclusive, se não me engano é Epíteto, que fala que a dor é o resultado da negligência. Porque eu não estou sendo uma pessoa de valor. Entende? Porque até o próprio soltar na mão de Deus e deixar o resultado vir na hora que for para ser, porque isso não está no meu controle,
Isso também é um valor, é ter paciência. Paciência é uma forma de fé, já diriam vários sábios aí também. Nossa, inclusive eu estou falando muito de filosofia, que é uma característica muito forte de vocês, sagitarianos, né? Então eu, inclusive, indico vocês a estudarem os filósofos, Platão, Sócrates, Marco Aurélio, o estoicismo, Sêneca. Nossa, a gente tem muita coisa boa aí que ensina a gente a viver. Aristóteles fala que a maior felicidade, a felicidade é a gente ser uma pessoa de virtude, ter uma vida virtuosa. Então, o que é virtude? Quais são os valores? O que é isso? Vamos buscar. Tem uma escola de filosofia. Aí, hoje temos muitas aí online, enfim. Tem a Nova Acrópole, que eu faço parte, que eu amo, de paixão, e de alma, e de espírito, e de carne também. Então, a gente tem que buscar esse envolvimento, olha lá, purificação. A gente tem que se encontrar, a gente tem que encontrar a nossa turma, a gente tem que encontrar algo que se identifique com a gente, no nosso nível evolutivo. E tá certo, não quer dizer que você tá errado, ou que o outro tá certo, ou que o outro tá errado, ou que uma escola é melhor que a outra, que aquela não sei o que. Não importa, é onde você quer estar, onde você se sente bem, onde você é edificado, onde você cresce. Porque senão a gente fica perdidinho mesmo, a gente não encontra, a gente não entende, a gente sofre. A ignorância é um dos maiores males da humanidade. A carta do julgamento, tem algo aqui que não dá mais para continuar, tem que fazer uma decisão. Carta da justiça e do julgamento. E muitos aqui estão sendo testados. Exatamente nessa questão da fé, de ser uma pessoa de valor independente do que está voltando. Agora você só vai ser de valor se voltar uma coisa boa para você? Isso é valor aonde? Isso é interesse. Né? Já é um bom interesse, pelo menos, né? Fazer o bem, né? Para que volte o bem, ou enfim, mas não tem nada garantido nessa vida. Né? Eu vou tirar, olha, tá muito forte aqui a leitura, tem muitos arcanos maiores, muito profundos, e deixa eu até ver aqui, ó, 9 de espadas, tá vendo? Ó, o comprometimento aqui, é ter um contrato, olha a racionalidade. Ou o rei de espadas aqui falando da inteligência, de uma visão ampla, de estudo, de ser articulado, de ser diplomata. É se comprometer com isso. É o contrato com a sua alma, com o seu espírito, com os seus valores. Independente do outro. A gente tem que buscar essa... Se não me engano, ataraxia, acho o nome. Que é um termo usado por Aristóteles. Eudaimonia, é a própria felicidade, né, por ser virtuoso, enfim, tá? Então, tá na hora de curar essa autossabotagem, olha lá. 7 de espadas, 8 de copas, ir nessa direção. Ó. É como se você estivesse sabotando o seu movimento na direção da cura, da tua felicidade, do teu 9 de copas, ó. Tem alguma forma aqui de conforto, porque a gente só se move quando a gente não suporta mais a realidade da gente. Então, muitas pessoas precisam chegar lá no fundo do poço, mas o sábio não precisa, né? Então, claro que também para saber disso, para ser sábio nessa área, né, de experiência da vida, a gente precisa ter algumas experiências ou aprender com a vivência dos outros, né? Mas olha, muitos de vocês estão sabotando a sua ida para o 9 de copas, para a sua felicidade. Eu vou perguntar aqui, eu vou buscar aqui uma... o que é isso que
faz a diferença aqui para os Ságios? O que é ir nessa direção? Qual que é a atitude para essa cura? Como que eles estão se sabotando? Como que os Ságios estão se sabotando? A tua motivação. Tem uma questão característica de vocês também, que é a automotivação. O se envolver, o interesse, não o coração, o interesse, você se interessar por muitas coisas. Então, às vezes a gente vai na direção desse algo e esquece das outras coisas, até da gente mesmo, entende? Não é um mergulhar de cabeça, entende? Não é assim, sabe? A gente tem que buscar equilíbrio, tá? Então, sagitarianos, senhores sagitarianos, vamos buscar um pouquinho mais de conhecimento, né? Se vocês quiserem fazer uma leitura, eu vou deixar aberto aqui para vocês, tá? Uma leitura de tarô. Ou se vocês quiserem conversar, porque muitos aqui estão precisando ser instruídos no sentido de sabedoria mesmo, de troca, de como saber lidar com situações. Ó, Rei de Espadas novamente, tá vendo? Vocês têm que dominar racionalmente os seus ímpetos, porque senão você só vai ser levado ali pela chama, pelo fogo, pelo entusiasmo, pela impulsividade, e você não leva o coração junto. Aí fica ou atrofiado, ou você se envolve e depois acaba não dando em nada. Então tem que ser o conjunto. Quando você for, vai inteiro. Não vai só com o impulso. Certo? Combinado? Então é isso, espero ter contribuído com o seu momento. Busquem essa visão ampla do todo. Rei de Espadas, ele é um expert, ele é um mentor também. Se vocês tiverem alguém que vocês confiem, que vocês sabem que é muito experiente, que tem uma visão ampla da vida, também busquem, né, alguém de confiança, enfim, mas não fiquem aqui, né? Não fiquem aqui presos, achando que algo vai ser entregue, uma resposta, ou que algo vai acontecer naturalmente. Não, é a gente que faz acontecer. A vida é um reflexo do que está dentro da gente, ok? Então é isso, e espero ter contribuído. Esse final de semana eu quero fazer leituras para a vida afetiva, em homenagem aí ao Dia dos Namorados, que eu sei que é uma data que muitos podem ficar aí mais para baixo, ou esperar confirmações, enfim, entender melhor, tá bom? Então, ó, beijão, se cuidem e busquem a sabedoria aqui, tá bom? Beijão.